E se o mundo estivesse à beira do colapso e no meio do caos surgissem duas figuras enigmáticas anunciando a verdade que ninguém quer ouvir? Dois homens revestidos de poder divino que desafiarão governos, quebrarão sistemas e abalarão tudo o que conhecemos. Eles virão não para entreter, mas para confrontar, não para agradar, mas para despertar, não para negociar, mas para trazer a última chance de redenção antes do inevitável. Mas o mundo os odiará. A profecia de Apocalipse fala sobre essas duas testemunhas, personagens misteriosos que, em meio à tribulação, realizarão milagres, denunciarão a corrupção do anticristo e clamarão pelo arrependimento. Por 3 anos e meio, eles serão intocáveis. Mas quando forem mortos, algo estranho acontecerá. O mundo inteiro celebrará. Haverá festas, trocas de presentes, manchetes dizendo: a ameaça foi eliminada. Mas o que ninguém imagina é que essa vitória será a maior derrota que o mundo já viu. E então, quando os holofotes já estiverem apontados para outro assunto, quando o riso ainda ecoar nas ruas, algo impossível acontecerá. Os mortos voltarão à vida. Em plena luz do dia, diante de milhões de espectadores, aqueles que foram silenciados se levantarão. O pânico tomará conta das multidões. O sistema do anticristo ruirá diante do incontestável. O medo virará desespero. E então um som atravessará os céus, o toque da 7ª trombeta. Mas quem são essas testemunhas? Seriam Moisés e Elias, Elias e Enoque? Ou serão apenas 2 desconhecidos, escolhidos por Deus para essa missão? A Bíblia não revela seus nomes, e talvez isso seja proposital. Porque no final das contas, o que mais importa não é quem elas são, mas o que sua história significa para cada um de nós. E a pergunta que ninguém quer encarar, mas que precisa ser feita: se o fim estivesse próximo, de que lado você estaria? Quando a 7ª trombeta ecoar nos céus, não será um mero som distante, mas o marco do juízo final. O livro do Apocalipse nos conduz a esse momento crucial, quando o anjo derrama a última medida do julgamento divino sobre a terra. É a linha tênue entre o fim dos tempos e o início do reino de Cristo. E imagine um tribunal cósmico sendo instaurado, onde não há apelações, apenas a execução da justiça suprema. A cada toque da trombeta, as profecias se desenrolam como um pergaminho selado sendo finalmente aberto. Nesse cenário, a humanidade estará diante do divisor de águas mais impactante de sua existência. Os que negaram o Evangelho verão diante de si o peso do castigo divino, enquanto os que perseveraram na fé reconhecerão o cumprimento das promessas de Deus. A balança celestial estará em movimento e os livros serão abertos. Sim, o livro da vida será a chave para a salvação eterna. Aqui não há espaço para dúvidas, ou se está sob a graça ou à mercê da condenação. Não se trata apenas de um evento apocalíptico, mas da concretização da soberania de Deus sobre todas as nações. A história da humanidade sempre oscilou entre períodos de grande avanço e de completa destruição. Guerras, pestes, impérios que surgiram e ruíram, mas nada se comparará ao impacto dessa última trombeta. Assim como o dilúvio, nos dias de Noé, foi um juízo irreversível, este será um momento sem volta. As pessoas correm atrás de riquezas, status e poder, mas naquele dia o que realmente importará não será o que se acumulou na terra, mas sim a posição espiritual de cada um diante do Criador. Afinal, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O eco da trombeta também ressoará nos corações, despertando aqueles que dormem na ilusão do materialismo. Muitos passam a vida construindo impérios terrenos, apenas para descobrir no último instante que tudo era passageiro. O julgamento final não será apenas um evento cósmico, será a maior revelação de todas as eras.
É o momento em que cada ação, palavra e pensamento serão pesados na balança divina. Nenhum segredo ficará oculto, nenhuma injustiça passará impune. Tudo será exposto sob a luz do Deus Altíssimo. Agora, imagine a reação do mundo ao ouvir esse chamado inescapável. Será que haverá arrependimento genuíno? Ou apenas desespero ao perceber que o tempo para mudar já se esgotou? Assim como nos dias de Sodoma e Gomorra, muitos desprezarão os sinais e maravilhas, vivendo como se o amanhã fosse garantido. Mas o juízo final não marcará apenas o fim de uma era, e sim o começo de uma nova ordem, onde o reino de Cristo será estabelecido para sempre. Mas antes desse desfecho grandioso, algo extraordinário acontecerá. No intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, surgirão dois personagens misteriosos, enviados pelo próprio Deus para cumprir uma missão crucial. E suas presenças mudarão o rumo da história. No intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, algo sobrenatural acontece. Surgem duas figuras misteriosas, imponentes e revestidas de poder divino. Elas não vêm para trazer conforto, mas sim um chamado urgente ao arrependimento. Sua presença será um divisor de águas, um último alerta antes que o juízo final se estabeleça de forma irreversível. As Escrituras descrevem esses dois enviados como testemunhas de Deus, portadoras de uma mensagem que o mundo não quer ouvir. Mas ignorá-las não será uma opção, pois seus sinais e maravilhas desafiarão as leis naturais e o poder do anticristo. Imagine caminhar por Jerusalém e ver dois homens vestidos de pano de saco, clamando pelo fim da tribulação e pela necessidade de redenção. Eles não se curvam diante dos sistemas políticos, nem temem as ameaças dos grandes governantes. Seus olhos refletem a verdade inabalável, e suas palavras cortam como uma espada de dois gumes. São cheios do Espírito Santo e, por meio deles, milagres acontecem. Doenças são curadas, pragas caem sobre a terra e sinais evidenciam a soberania de Deus. Mas, apesar de tudo, o mundo os rejeita. O fim dos tempos não será um período de neutralidade. Não haverá meio termo entre a luz e as trevas. As duas testemunhas representam essa polarização absoluta. Elas desafiam o anticristo, confrontam a corrupção e revelam o verdadeiro estado espiritual da humanidade. Suas vozes ecoam contra a complacência e contra aqueles que se recusam a enxergar a verdade. Por isso, serão perseguidas. Sua presença incomodará tanto que as autoridades mundiais farão de tudo para silenciá-las. Afinal, quando a verdade se torna inconveniente, aqueles que lucram com a mentira tentam apagá-la a qualquer custo. É curioso notar como a história sempre se repete. Profetas foram perseguidos desde os tempos antigos. Jeremias foi lançado em uma cisterna por denunciar a idolatria de Israel. João Batista foi decapitado por confrontar um rei corrupto. E agora, essas duas testemunhas seguirão o mesmo destino. Mas, assim como os profetas do passado, sua mensagem não será em vão. Seus milagres não deixarão dúvida. Elas foram enviadas pelo próprio Deus. Eis aqui um dilema. O que fazer diante de um aviso tão evidente? Muitos verão os sinais e ainda assim endurecerão seus corações. Outros, tomados pelo medo, tentarão calar as testemunhas. Mas será impossível ignorá-las. Seu tempo de atuação está determinado. 3 anos e meio, exatamente o período que o anticristo usará para consolidar seu domínio. Não há coincidência, apenas o cumprimento preciso da profecia. O mundo não suportará sua presença por muito tempo. A perseguição se intensificará e um confronto inevitável acontecerá. O anticristo, em sua sede de poder absoluto, não tolerará essa afronta. Então, o impensável ocorrerá.
As duas testemunhas não são apenas mensageiras, mas instrumentos vivos da soberania de Deus no meio da tribulação. Sua principal missão será proclamar o Evangelho e chamar o mundo ao arrependimento. No entanto, sua presença não será passiva, tampouco simbólica. Elas exercerão poder divino, realizando milagres que desafiam a ciência, a lógica e as estruturas do poder terreno. São enviados de Deus, mas sua chegada não será celebrada. Pelo contrário, o mundo as verá como inimigas. Afinal, quem gosta de ser confrontado com a verdade quando prefere viver na ilusão? Uma de suas habilidades mais impactantes será fechar os céus, impedindo que chova durante os 3 anos e meio de sua atuação. Essa seca, semelhante à que ocorreu nos tempos do profeta Elias, servirá como um sinal inegável da autoridade dessas testemunhas. Imagine uma era de calamidade, onde a água se torna mais preciosa que o ouro, onde lavouras morrem, rios secam e nações entram em colapso. Enquanto isso, elas continuam pregando, alertando sobre o juízo final e exortando os povos a se voltarem para o Deus vivo. Mas não é só isso. Elas também terão o poder de transformar a água em sangue, ecoando a praga lançada sobre o Egito nos tempos de Moisés. Essa será mais uma evidência de que o fim dos tempos chegou e de que o castigo divino não pode ser evitado. Além disso, pragas devastadoras cairão sobre aqueles que tentarem silenciá-las. Não serão meros truques ou ilusões, mas atos sobrenaturais que revelarão a gravidade da situação. Deus, através delas, mostrará que ainda há chance de redenção, mas que o tempo está se esgotando rapidamente. E se alguém ousar atacá-las? Eis um detalhe que torna essa narrativa ainda mais impressionante. Aqueles que tentarem feri-las serão consumidos por fogo que sairá de suas bocas. Sim, será um juízo instantâneo contra qualquer tentativa de eliminá-las. Esse tipo de manifestação não apenas servirá como defesa, mas como prova de que elas não agem por conta própria. O Espírito Santo as capacitará, garantindo que nada possa detê-las até que sua missão esteja completa. E mesmo assim, muitos continuarão rejeitando a verdade, endurecendo seus corações. Afinal, o ser humano tem essa tendência: racionalizar, desacreditar, resistir ao que não entende. Se hoje muitos ignoram os sinais de Deus por meio da criação, da história e das próprias Escrituras, imagine o que acontecerá quando confrontados por esses mensageiros. Uns temerão, outros zombarão, e alguns, impulsionados pela influência do anticristo, desejarão sua morte a qualquer custo. Mas elas não poderão ser tocadas enquanto sua missão não for concluída. Porém, como toda grande história, essa também tem um ponto de virada. As testemunhas podem ser invencíveis por um tempo, mas há um momento determinado para que a besta finalmente as vença. E quando isso acontecer, o mundo inteiro celebrará. Por 3 anos e meio, as duas testemunhas desafiarão o mundo com seu chamado ao arrependimento, realizando milagres que evidenciam a soberania de Deus. No entanto, essa afronta ao poder terreno não passará despercebida. O anticristo, já consolidado como líder global, verá nelas um obstáculo intolerável. Ele, que busca reinar absoluto, não pode permitir que sua influência seja ameaçada. Sua estratégia de sedução e engano funciona com as massas, mas essas testemunhas são uma pedra no sapato. Ou melhor, uma muralha intransponível. Ele não descansará até silenciá-las. No auge da tribulação, a besta surgirá do abismo, e seu confronto com as duas testemunhas será inevitável. Não se trata apenas de uma batalha política ou ideológica, mas um choque direto entre o poder divino e o espírito da rebelião. O anticristo, dominado por Satanás, mobilizará todo o seu exército e influência para matá-las. O mundo assistirá a esse embate com atenção. De um lado, 2 homens sem exércitos, sem riquezas, sem alianças políticas. Do outro,
o governante mais poderoso da história, com toda a tecnologia e força militar ao seu dispor. Mas o que é a força humana diante do plano divino? O impensável, porém, acontecerá. O anticristo conseguirá vencê-las. Deus permitirá que ele as mate, e seus corpos não serão sequer enterrados com dignidade. Pelo contrário, serão expostos na praça principal de Jerusalém à vista de todos. Isso não será um assassinato qualquer, mas uma humilhação pública. Como os romanos fizeram com Jesus ao pendurá-lo na cruz, o anticristo fará questão de exibir essas figuras como troféus da sua suposta vitória. Será o momento em que o mundo inteiro acreditará que o poder divino foi derrotado. Mas será mesmo? Hoje, vivemos em uma era em que as redes sociais e os meios de comunicação transmitem tudo em tempo real. Imagine a cena: câmeras ao vivo, noticiários cobrindo os eventos, comentaristas celebrando o fim das duas testemunhas. O mundo, cego pela sua própria arrogância, verá isso como um triunfo contra o fanatismo religioso, contra o misticismo ultrapassado. Para eles, a resistência foi vencida. A mensagem foi silenciada. O anticristo reina sem oposição. Mas mal sabem eles que a história está longe de acabar. O curioso é que, por mais que tentem se livrar da verdade, ela sempre ressurge. É como tentar segurar a maré com as mãos, simplesmente impossível. Por 3 dias e meio, o mundo festejará, aliviado por se livrar do incômodo da verdade. Mas algo está prestes a acontecer. Algo que desafiará tudo o que eles acreditam. O julgamento final se aproxima e Deus ainda tem uma última cartada. E então, quando menos esperam, algo que ninguém antecipava acontece. Os corpos das duas testemunhas começam a se mover. A morte das duas testemunhas não será vista como uma tragédia. Pelo contrário, o mundo inteiro comemorará. Será uma festa global, como se um grande peso tivesse sido removido dos ombros da humanidade. Os noticiários estarão em êxtase. As redes sociais explodirão em postagens de celebração. E líderes políticos discursarão exaltando o fim da ameaça. Afinal, para muitos, esses homens eram apenas um incômodo, fanáticos que insistiam em falar sobre juízo final, arrependimento e soberania de Deus. Agora, com eles fora do caminho, o anticristo poderá seguir seu governo sem interrupções. As escrituras são claras. As pessoas trocarão presentes, rirão e se alegrarão com a morte daqueles que ousaram confrontar o poder do mal. Parece chocante, mas faz sentido quando se olha para a humanidade. Sempre que alguém desafia um sistema corrupto, há aqueles que se incomodam. Jesus foi crucificado e zombado. Os profetas foram perseguidos e mortos. Homens e mulheres que se levantam contra a injustiça frequentemente enfrentam rejeição. Com as duas testemunhas, não será diferente. O mundo não gosta da verdade, especialmente quando ela exige mudança. O curioso é que essa celebração mostrará o quanto a humanidade estará cega. Eles estarão festejando a morte de homens que tinham o poder divino em suas mãos, que fecharam os céus, transformaram água em sangue e realizaram milagres inquestionáveis, mas mesmo assim rejeitaram o chamado ao arrependimento. Isso nos ensina uma lição valiosa. Não importa quão clara seja a verdade, aqueles que não querem enxergar jamais a aceitarão. Não se trata de falta de evidências, mas da dureza do coração. No entanto, algo está prestes a acontecer que interromperá essa festa de maneira brusca. Por mais que tentem esquecer, os corpos das duas testemunhas ainda estarão ali, expostos na praça principal de Jerusalém. Nenhum enterro digno, nenhuma cerimônia de despedida, apenas a lembrança de sua derrota. Mas o que acontece quando aqueles que foram dados como mortos, de repente voltam à vida? O que acontece quando a suposta vitória do anticristo é transformada em sua maior humilhação? Por 3 dias e meio, o mundo assistirá a esses corpos inertes,
confiantes de que o problema foi resolvido. Mas então, sem aviso, algo inexplicável acontecerá. O fôlego da vida voltará a esses homens. Eles se levantarão diante dos olhos do mundo inteiro. O pânico será instantâneo. As risadas cessarão. A festa acabará. O desespero tomará conta. Afinal, o que fazer quando aqueles que deveriam estar mortos voltam com ainda mais poder divino? O que vem a seguir será uma virada histórica, um evento que ninguém poderá ignorar, porque essas testemunhas não apenas ressuscitarão, elas terão um destino ainda mais impressionante. Imagine a cena. O mundo inteiro acompanha em tempo real os corpos das duas testemunhas estirados na Praça de Jerusalém. Câmeras filmam, comentaristas analisam e a multidão se diverte com o espetáculo. 3 dias e meio se passam sem que nada aconteça. Mas então, num instante inesperado, um vento sobrenatural sopra sobre os cadáveres. Diante dos olhos de milhões de espectadores, algo inimaginável ocorre. O Espírito Santo os traz de volta à vida. Eles se levantam, respiram, e o mundo inteiro entra em choque. O pânico se espalha como fogo em palha seca. Aqueles que riam agora estão mudos. Líderes políticos, jornalistas, cientistas, ninguém consegue explicar o que está acontecendo. O anticristo, que se gabava de sua vitória, vê sua autoridade ruir diante de um milagre incontestável. Mas não há tempo para reações. No mesmo instante, uma voz poderosa ecoa dos céus, chamando-as para cima. Então, diante dos olhos de seus inimigos, as duas testemunhas começam a ascender. Não lentamente, mas de maneira triunfante, como se fossem carregadas diretamente ao reino de Cristo. O medo toma conta da terra. A essa altura, até os mais céticos sabem que algo muito maior está em jogo. O que parecia ser uma simples execução pública se transforma na maior humilhação do anticristo. Ele tentou apagar a mensagem de Deus, mas acabou reforçando-a. A ressurreição das testemunhas é o alerta definitivo de que o juízo final está à porta. O que vem a seguir será a destruição, castigo e a concretização da profecia. Para aqueles que ainda insistem em rejeitar a verdade, não haverá mais escapatória. E como se esse evento não fosse suficiente para abalar as estruturas do mundo, algo ainda mais devastador ocorre logo em seguida. Um estrondo violento, um rugido vindo das profundezas da terra. O chão começa a tremer, edifícios desmoronam, ruas se partem ao meio. Um terremoto colossal atinge a cidade, destruindo parte de Jerusalém e matando 7.000 pessoas. O impacto desse evento é instantâneo. O terror toma conta dos sobreviventes e, pela primeira vez, muitos finalmente reconhecem a soberania de Deus. Mas será tarde demais. Curiosamente, esse terremoto não será apenas destruição. Ele será um sinal. Um último alerta para aqueles que ainda têm um resquício de arrependimento, porque, logo depois desse abalo sísmico, algo maior e ainda mais aterrador acontecerá. Um som cortante atravessará os céus, e quando ele ecoar, tudo o que a humanidade conhece será transformado para sempre. O toque da 7ª trombeta será ouvido em todas as nações, e então o mundo finalmente entenderá que não há mais volta. O dia do juízo final chegou. O terror ainda paira sobre a cidade. As ruas estão cobertas de destroços. A poeira sobe no ar e os gritos de desespero ecoam pelos becos e praças. O terremoto que abalou Jerusalém foi avassalador. 7.000 pessoas foram tragadas pela destruição e aqueles que restaram estão tomados pelo medo. Os mesmos que zombaram das duas testemunhas agora caem de joelhos, reconhecendo que o poder divino é real. Mas a ficha cai tarde demais. O mundo está prestes a enfrentar o seu momento mais sombrio. O silêncio após a catástrofe é quebrado por um som que ninguém jamais ouviu antes. Um toque que atravessa dimensões, que ressoa em cada canto da terra.
a sétima trombeta finalmente ecoa. Esse não é um som comum, mas o anúncio definitivo de que o tempo da humanidade chegou ao fim. O relógio divino zerou. Agora, todas as profecias se cumprem, uma após a outra, como peças de dominó caindo em sequência. O reino de Cristo está prestes a ser instaurado e o juízo final já não pode ser adiado. No céu, vozes poderosas declaram: os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. A terra, no entanto, não recebe essa notícia com alegria. Pelo contrário, as nações se revoltam. Os ímpios, que passaram séculos negando a verdade, agora percebem que não há mais como escapar. O livro da vida está aberto, e aqueles que não tiverem seus nomes nele serão condenados. O trono do julgamento foi erguido, e agora cada ato, cada pensamento, cada escolha será pesado na balança de Deus. Mas o que acontece com os que foram fiéis? Aqueles que suportaram a tribulação, que não se dobraram ao anticristo e que mantiveram sua fé mesmo diante das perseguições? Para eles esse momento não é de terror, mas de esperança. Eles sabem que a Nova Jerusalém está prestes a ser revelada e que o sofrimento está com os dias contados. A guerra entre luz e trevas chega ao seu ápice. E a linha entre morte e vida eterna nunca foi tão clara. O que vem a seguir não é apenas o fim de um ciclo, mas o início de algo novo. O julgamento final não é apenas destruição, mas também renovação. A terra, como conhecemos, passará, mas um novo reino surgirá, onde não haverá dor, choro ou trevas. Mas antes que isso aconteça, ainda há um mistério que precisa ser desvendado. Porque as duas testemunhas que abalaram o mundo com sua mensagem e sua ressurreição continuam sendo um enigma. Afinal, quem eram esses homens? Será que já os conhecemos? O mistério em torno das duas testemunhas tem intrigado estudiosos e teólogos há séculos. Quem são esses homens enviados por Deus no fim dos tempos para desafiar o anticristo e anunciar o juízo final? A Bíblia não revela seus nomes, mas diversas teorias tentam desvendar sua identidade. O que se sabe, com certeza, é que eles surgirão em um momento de intensa tribulação, realizarão milagres e terão um impacto avassalador no destino da humanidade. Mas seriam eles figuras já conhecidas da história bíblica? A primeira teoria sugere que as duas testemunhas são Moisés e Elias. Essa hipótese se baseia no fato de que ambos já realizaram sinais semelhantes aos descritos no Apocalipse. Moisés transformou água em sangue e trouxe pragas sobre o Egito. Elias fechou os céus, impedindo que chovesse por 3 anos e meio. Além disso, foram exatamente esses dois profetas que apareceram junto a Jesus no Monte da Transfiguração. Essa aparição pode ter sido um prenúncio de que retornarão em um papel crucial no fim dos tempos. Outra teoria aponta para Elias e Enoque. Diferente de Moisés, que morreu e foi sepultado, tanto Elias quanto Enoque foram arrebatados diretamente ao céu, sem passar pela morte. Isso faz sentido dentro da lógica bíblica, pois Hebreus 9:27 afirma que aos homens está ordenado morrerem uma vez. Como eles nunca morreram, fariam sentido como as duas testemunhas, pois enfrentariam a morte pela primeira vez ao serem assassinados pelo anticristo. Essa teoria é defendida por muitos estudiosos que veem uma conexão direta com o plano de Deus para o fim dos tempos. Mas há uma terceira hipótese, a de que as duas testemunhas não são personagens do passado, mas sim homens comuns escolhidos por Deus para essa missão. Essa ideia se baseia no fato de que o Apocalipse não menciona seus nomes, o que pode indicar que eles ainda não são conhecidos. Deus já usou pessoas improváveis ao longo da história, como pescadores para serem apóstolos e um pastor de ovelhas para se tornar rei.
Então, por que não poderia levantar 2 homens anônimos para serem suas testemunhas no momento mais decisivo da humanidade? Independentemente de quem sejam, uma coisa é certa: sua missão será crucial. Eles representarão a última chance de arrependimento antes que o juízo final se cumpra. Enquanto o mundo se divide entre aqueles que os rejeitam e os que creem, uma verdade se tornará cada vez mais evidente. A soberania de Deus não pode ser ignorada, mas há algo ainda mais importante a ser compreendido, porque mais do que tentar descobrir suas identidades, há uma lição valiosa escondida nessa profecia. Algo que pode mudar a forma como encaramos nossa fé e o destino que nos aguarda. O tempo está passando, os sinais estão diante de nós e a profecia se cumprirá, quer as pessoas acreditem ou não. As 2 testemunhas são apenas uma peça desse grande plano que está se desenrolando. O fim dos tempos não é apenas um evento distante, mas uma realidade que se aproxima a cada dia. Muitos ignorarão, outros zombarão, mas aqueles que tiverem ouvidos para ouvir entenderão que a voz de Deus está chamando. E a pergunta continua ecoando: de que lado você estará quando a última trombeta soar? A história das 2 testemunhas não é sobre medo, mas sobre escolha. Sobre decidir agora qual será o seu destino eterno. Não há neutralidade nesse campo de batalha. Ou você pertence ao reino de Cristo, ou será tragado pelo julgamento final. Deus, em sua infinita misericórdia, ainda estende a oportunidade de arrependimento, mas a janela não ficará aberta para sempre. Um dia, assim como nos tempos de Noé, a porta se fechará. Se esta mensagem tocou seu coração, se fez você refletir, não aguarde para si. Compartilhe com aqueles que precisam ouvir. O mundo pode ignorar a verdade, mas você pode ser o instrumento para que alguém desperte antes que seja tarde demais. E se você ainda não faz parte desta comunidade que busca conhecer a palavra com profundidade, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, seguimos juntos nessa jornada de fé, conhecimento e revelação. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e fortaleça sua caminhada. E lembre-se, o tempo está se esgotando, mas a graça ainda está disponível para aqueles que a buscarem. Faça sua escolha enquanto ainda há tempo.